Vamos começar? Segunda palestra. Eu vou rapidamente apresentar para vocês a nossa segunda palestrante do dia. O nome dela é Maria do Carmo Rainho. A Maria do Carmo, assim como o Renato Diniz, também é historiadora de formação. Ela tem também um mestrado em História Social e é doutora em História pela UF. A Maria do Carmo, há vários anos, né, quase 30 anos, é pesquisadora no Arquivo Nacional. E esse ano, a partir de abril, ela passou também a colaborar no Museu Histórico Nacional. E é interessante, a gente convidou a Maria do Carmo, não só pelo todo o trabalho dela, mas porque ela também está aqui, de alguma forma, representando o Arquivo Nacional, que foi uma das instituições que esteve, né, no início da Constituição de Centro da Memória e contribuiu para a organização inicial da instituição. Então, nós achamos que nessa comemoração dos 30 anos da memória era importante ter ao nosso lado também essas instituições parceiras, né, que estão na nossa origem, na nossa matriz. A Maria do Carmo, lá no arquivo e também fora do arquivo, também é autora e organizou uma série de publicações. Entre elas, a mais recente é esse livro chamado Moda e Revolução nos anos 60, que é muito bonito, está aí nas livrarias para quem tiver interesse. Tem um outro livro chamado Festas Chilenas no Rio de Janeiro. Um outro que foi publicado pelo Arquivo Nacional em 2005, chamado Marcas do Progresso, que é uma publicação especial muito interessante, e onde foi utilizado, eu imagino, né, o acervo do próprio arquivo. Vou comentar. E, enfim, eu tenho certeza que vai ser uma ótima palestra. Passo a palavra para Maria do Carmo. Obrigada. Bom, queria começar agradecendo o convite. Eu achei a pauta toda do evento muito interessante e especialmente a Lígia, né, por essa oportunidade da gente estar aqui juntas discutindo esses temas todos de preservação, de difusão, enfim, de organização de acervos e história oral, como a gente vai ter também hoje à tarde, e outros temas. Também queria dizer que eu gostei muito da fala do Renato e me vi em muita coisa que você falou, embora, né, você seja de um setor e eu de outro, mas, enfim, eu acho que a gente acaba tendo uma trajetória um pouco parecida e essa relação que a gente tem, né, com a questão dos acervos, com a difusão, os problemas que a gente enfrenta nas instituições, apesar das diferenças, enfim. E uma coisa interessante também, que eu me vi muito na sua fala, é a questão da gente ter, não só da gente ser da mesma geração, mas como os anos 80 foram importantes, né, como é um marco, porque fazer essa apresentação me fez voltar no tempo e pensar sobre uma série de coisas que o arquivo começou a fazer nos anos 80 no campo da difusão, né, dessa questão da preservação da memória, mas também da difusão dessa produção de conhecimento, né, como as instituições também começam a produzir conhecimento sobre os seus acervos. Então, isso também é interessante, que eu acho que tem muito a ver com aquele contexto, né, obviamente, contexto político do país, e como a gente se voltou mesmo a se pensar e a pensar as instituições e as suas trajetórias, enfim. Então, foi muito legal também a sua fala nesse sentido. Bom, essa apresentação tem por objetivo discutir, então, a difusão cultural nos arquivos, tendo como foco o Arquivo Nacional, que é a maior instituição arquivística do país. Os arquivos atendem a um amplo arco de usuários, desde os historiadores e genealogistas, que, enfim, é o nosso público mais tradicional, até, naturalmente, os cidadãos que procuram a comprovação dos seus direitos. Também frequentam seus espaços físicos e virtuais pesquisadores e produtores culturais interessados em registros para filmes, exposições, capas de livros e até mesmo anúncios publicitários. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer diz respeito, então, ao lugar que os arquivos ocupam quando se trata do tema da difusão cultural. Se nos museus estas ações são tidas como óbvias, itens fundamentais dos planos museológicos, afinal, como entender que o museu não realiza exposições, seminários, etc.? E se no caso das bibliotecas o estranhamento é menor, quando se trata dos arquivos, para muitas pessoas caberia um lugar abaixo nessa escala. É como se aquelas instituições fossem locais privilegiados para a guarda e preservação dos acervos, mais do que propriamente espaços de produção do conhecimento e de disseminação desse conhecimento para um amplo público. Em outras palavras, observa-se que a difusão cultural não encontra ainda um sentido consensual
tendo maior ou menor alcance, ou mesmo nenhum, nas diferentes instituições arquivísticas do país e até mesmo no exterior. O perfil dos profissionais nela envolvidos também não é homogêneo. De qualquer modo, é do interior dos arquivos, em suas áreas de pesquisa histórica, que emergem esses produtos culturais, evidenciando o potencial dos acervos, fomentando o debate, convidando ao conhecimento de fundos e coleções por meio das curadorias de exposições e sites, edições de revistas e livros, promoção de concursos de caráter monográfico que visem divulgar os documentos ali conservados, além da realização de mesas redondas e seminários, sempre que possível associados a práticas pedagógicas. Bom, feitas essas observações, vamos aos problemas que se colocam os historiadores envolvidos nas atividades de difusão cultural do Arquivo Nacional. A primeira delas é o contraste entre as dimensões e a diversidade do acervo e o tamanho da equipe envolvida nestas ações, historicamente reduzida. O Arquivo Nacional, criado em 1838, conserva, na sua sede aqui no Rio e na coordenação regional no Distrito Federal, mais de 55 quilômetros de documentos textuais. 1.800.000 fotografias e negativos. Bom, comecei aqui por um documento textual, a sentença do Tiradentes. Aqui a gente tem um outro documento textual que é importante, é um recibo de pagamento ao Debré, por vários serviços que ele prestou, né, na época da missão artística francesa. Bom, a gente tem 1.800.000 fotografias e negativos, 200 álbuns fotográficos, 4.000 caricaturas e charges, 3.000 cartazes, 1.000 cartões postais, 300 desenhos, 300 gravuras e 20.000 ilustrações, além de mapas, filmes, registros sonoros e uma coleção de livros raros com mais de 8.000 títulos. Documentação textual, ela é... Bom, aqui um mapa, né, que tinha faltado. Bom, documentação textual, ela é proveniente dos poderes executivo, judiciário e legislativo federais, mas inclui também coleções privadas. Os mais antigos manuscritos do Arquivo Nacional datam do século XVI. E aí a gente pode fazer uma longa lista de documentos, ofícios de notas, documentos do Tribunal da Relação da Bahia, correspondência, legislação, ordens régias, alvarás. Aqui eu coloquei, por exemplo, um mapa de comércio, um mapa de importação, né, feito por Portugal. Enfim, a gente tem uma documentação muito extensa, que é fruto, em grande parte, da vinda da corte, né, dos documentos que vieram com Dom João VI e que descreve o início da sociedade brasileira. Com a ruptura do vínculo colonial e a formação do Estado Imperial, a gente também tem uma série de outros documentos que vão ser produzidos e recolhidos ao arquivo, como é o caso da Constituição de 24 e da Lei Áurea, que eu coloquei aqui. Nos conjuntos produzidos no período republicano, a gente pode destacar os registros de entrada de imigrantes. Eu coloquei aqui uma foto de um passaporte de uma italiana. A gente tem patentes de inventos, livros de registro civil, processos de pretorias cíveis e criminais, projetos de urbanização e obras de saneamento, referentes aos primeiros anos do século XX. Exemplares das Constituições, todas elas, a partir de 1891, os processos do Tribunal de Segurança Nacional. Aqui tem outro mapa agrícola do estado de São Paulo, né, um mapa também feito na época da imigração, enfim, dos italianos para São Paulo. Então, é um mapa específico, né, das áreas dos imigrantes de São Paulo. Aqui coloquei os Estatutos da Aliança Nacional Libertadora, que é uma documentação que integra o acervo do Tribunal de Segurança Nacional, também está no arquivo. A gente tem relatórios dos órgãos de censura, documentos de entidades que compunham o aparato de repressão às lutas políticas no período do regime militar, né, dos anos 60 até os anos 80, além de diversas outras organizações e instituições governamentais. A gente também tem um conjunto grande de periódicos, né, um conjunto razoável de periódicos, não tão grande quanto o da Biblioteca Nacional, mas também expressivo. Entre os documentos textuais, por exemplo, termos de posse dos presidentes, coloquei aqui da presidente Dilma, do segundo mandato. E a gente, aqui, um processo de expulsão da Olga Benário, né, que é um documento que eu não conhecia. Recentemente que eu descobri que nós tínhamos esse original do processo de expulsão da Olga, né, com direito à foto dela e às impressões digitais. Mas a gente também, bom, que vou falar daqui a pouco, a gente também tem como arquivos importantes os arquivos particulares de entidades privadas, como do Floriano Peixoto, entidades e pessoas, né? Floriano Peixoto, Afonso Pena, Góes Monteiro, Santiago Dantas, João Goulart,
Federação Brasileira para o Progresso Feminino, Comissão Nacional da Verdade, que é um acervo recente, né, que a gente recolheu, e Instituto de Pesquisa e Estudos IPs, Estudos Sociais, enfim, entre muitos outros. A gente também tem mapas, plantas, cartas náuticas, uma documentação cartográfica com mais de 44 mil itens, e um acervo que eu acho muito interessante, que é a documentação audiovisual, né, que a gente tem trabalhado bastante. O marco, o início dessa documentação audiovisual, aqui eu vou comentar daqui a pouco, o marco dessa documentação audiovisual é 1860, ele coincide com a expansão da fotografia no Brasil, e a gente tem desde imagens produzidas pelos primeiros fotógrafos brasileiros e estrangeiros que atuaram aqui, até, por exemplo, todo o acervo iconográfico dos anos 30 até o final dos anos 70 da Agência Nacional, o acervo do jornal Correio da Manhã, eu coloquei aqui uma foto da Zuzu Angel num desfile em Nova York, um daqueles desfiles que ela fez em homenagem ao filho, né, ao Stuart Angel. Eu acho essa foto genial, ela numa vitrine com uma roupa dessa coleção. Aqui um acervo que é importante, que é o da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, como eu falei, com a primeira mulher eleita prefeita no Brasil, nos anos 20, no Ceará. É um acervo muito interessante para essa questão, né, da participação da mulher, da participação política, a questão do voto, e com fotografias espetaculares. Aqui o primeiro Congresso Feminino brasileiro, primeiro Congresso Feminino no Brasil, com a Berta Lutz, né, e várias outras feministas brasileiras nos anos 20. Aqui mais um exemplar de um mapa. Aqui da Agência Nacional eu escolhi essa foto do JK com a seleção feminina de vôlei nos anos 1950, né, a caminho de uma Olimpíada dos anos 50. Outra foto da Agência Nacional, que a gente imagina que as fotos da agência sejam só as fotos dos presidentes em ação, mas principalmente no período dos anos 50 e 60, a gente tem muitos registros muito bonitos das cidades por onde esses presidentes passavam, não propriamente, não exclusivamente dessas autoridades. Aqui da construção de Brasília, também da Agência Nacional. Maria Bethânia, no acervo do Correio da Manhã, bem no início da carreira. Uma foto típica de um enchente no Rio de Janeiro, né, que é uma coisa que a gente conhece bem, nos anos 60, no Correio da Manhã. Marta Rocha. Aqui, enfim, uma cena típica, né, de praia no Rio de Janeiro, iniciozinho dos anos 70. Bom, o rei, para alguns, né? Enfim, Roberto Carlos. Aqui um acervo também que é espetacular, um acervo iconográfico que é da família Ferrez, que foi recolhido ao arquivo, não só do Marc Ferrez, mas dos filhos do Marc Ferrez, que também são fotógrafos. Aqui a coleção de fotografias avulsas, né? Enfim, que é desses primórdios da fotografia no Brasil, como eu falei. Aqui uma estereoscopia, a gente também tem uma coleção dessas fotos estereoscópicas, eu recortei essa especificamente, né, um registro do Rio de Janeiro no iniciozinho do século XX. Aqui São Paulo, para não dizer que eu só falo do Rio de Janeiro, né, também dessa coleção de fotografias avulsas. Bom, e aqui daqui a pouco eu vou falar dos nossos produtos propriamente. Bom, o acervo sonoro do arquivo também é importante, ele vai de 1902 a 1990, são 11 mil itens entre discos e fitas de áudios, diversos fundos. A gente também tem um acervo expressivo de imagens em movimento, com registros da história e da cultura brasileira. A gente tem desde filmes da Agência Nacional, e eu lembrei hoje, quando o Renato falou, que a gente tem muitas inaugurações de usinas, né, todos os presidentes nesses eventos todos, que vão mostrando esse processo de desenvolvimento econômico do país, nos anos 50, 60, enfim. É um acervo importante da agência. Divisão de censuras de diversões públicas, TV Tupi também foi recolhida ao Arquivo Nacional, a Fundação Centro Brasileira para a Infância e Adolescente, a Fundação do Centro Brasileiro de TV Educativa. Então, todos esses acervos de imagem e movimento estão lá no arquivo. A partir de 2002, o arquivo também recebeu, em regime de comodato, os filmes da Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Então, todos os filmes da Cinemateca estão recolhidos ao Arquivo Nacional em comodato. Além disso, a gente também acabou recebendo, por conta disso, acervos de cineastas como Rui Guerra, Domingos de Oliveira, e de um cineasta, digamos assim, chamado César Nunes, né, que produziu muitos vídeos nos anos 40, 50, 60, com muitas cenas da vida no Rio de Janeiro, cenas super interessantes, as pessoas na praia, a vida política, enfim, isso é um acervo também muito importante que foi recolhido ao arquivo. Bom,
face a esse múltiplo conjunto de documentos, né, que eu apresentei aqui de uma maneira rápida para vocês, eu acho que é fácil compreender a extensão da tarefa da gente, né, dos historiadores do Arquivo Nacional, na difusão desses acervos. De todo modo, longe de serem ações esporádicas, essas atividades constituem formas potentes de reflexão, expressando uma vertente que cada vez menos é estranha a instituições dessa natureza. Então, vou falar agora um pouco dessas iniciativas que o arquivo vem tendo, né, no campo da difusão desde os anos 80. Bom, historicamente, são as publicações a forma mais tradicional de difusão nos arquivos. No Arquivo Nacional, ela acontecia a princípio com relatórios, mensários, instrumentos de pesquisa e publicações históricas e técnicas. Aos poucos, a partir do processo de modernização empreendido na segunda metade dos anos 80, na gestão da Celina do Amaral Peixoto, as edições foram se sofisticando. A primeira publicação, assim, de luxo, digamos assim, e que tentou fazer um panorama do nosso acervo, foi o álbum dos 150 anos do Arquivo Nacional, de 1988. Não sei se a Lígia conhece. Nossa primeira edição, assim, de luxo, capa dura, ilustrada, eu trouxe para vocês essas imagens. Era um livro comemorativo, então, assim, e é uma espécie de guia. Muita gente ainda consulta como um guia dos acervos do arquivo. Antes desse livro, em 1986, e sob a coordenação do Emanuel Araújo, que foi um pesquisador e um professor muito importante na área do livro, da leitura e da edição, foi criada a revista Acervo, né, que está completando agora 30 anos. A revista foi criada com um objetivo de potencializar acervos e pesquisas no campo da história e também da arquivologia, né, enfim, ainda engatinhando, né, no Brasil, pelo menos. E é importante a gente registrar que nos anos 80, quando a revista foi criada, a gente não tinha tantos programas de pós-graduação, as universidades não publicavam, né, não publicavam revistas acadêmicas, ao contrário do que a gente vê hoje. Então, revistas como Acervo e revistas feitas pela Biblioteca Nacional, pelo Instituto Histórico e Geográfico, pelo Museu Paulista, né, pelo Museu Histórico Nacional, elas tinham, e ainda hoje elas têm, uma relevância fundamental, mas mais ainda nesse momento. E é interessante, quando a gente analisa a revista, que ela começou muito ligada a eventos. Ela era uma revista que, aos poucos, foi se tornando dossiê, como hoje em dia costuma acontecer nas revistas acadêmicas, né? A gente tem sempre uma seção grande, né, voltada para um tema. Mas ela começou tratando de eventos, a Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa, a Inquisição no Brasil. E, aos poucos, né, acompanhando um pouco a produção historiográfica, né, e as questões que a historiografia trazia, a gente foi se voltando para temas. Então, a gente fez uma revista que, na época, foi um sucesso sobre fotografia, no início do uso da fotografia pelos historiadores. A gente depois fez uma revista chamada Leituras e Leitores, que a gente trouxe entrevistas com Robert Darnton e Roger Chartier, que eram, assim, nada conhecidos no Brasil ainda, que foram super gentis, enfim, concederam as entrevistas. A gente fez números sobre os anos 60, como eu coloquei aqui, violência, religião, arquivos do regime militar, relações entre Brasil e França. Enfim, a revista, ainda hoje, eu acho que mantém, né, essa relevância nessa divulgação e nessa difusão de fontes, não só do Arquivo Nacional, né, mas priorizando, tendo como foco trabalhos que componham uma diversidade regional, porque a gente também começou muito endógeno, né, como era comum na época, e essa produção também, a gente tenta contemplar essa produção do Brasil inteiro. Outra iniciativa importante é o Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, que foi criado em 1991 e que tem por objetivo divulgar, aí sim, as nossas fontes. Os trabalhos, a premiação consiste na edição desses trabalhos, mas esses trabalhos obrigatoriamente têm que ter uma parcela que pode ser grande ou pequena, mas desde que ela seja contemplada de uma maneira criativa, né, e relevante, parcelas do acervo do Arquivo Nacional. Então, a gente tem publicado trabalhos muito importantes, não só de professores universitários, de pesquisadores acadêmicos. Em geral, na área de história, ciências sociais, antropologia, sociologia, são as áreas que têm mais produzido e conseguido, né, enfim, ser contemplada nesse concurso. Ainda na área de publicação, eu queria destacar os livros que a gente fez graças a recursos de editais públicos ou patrocínios, né, porque aquilo que o Renato falou, a gente, nessa área de difusão, mesmo que a gente tenha recursos orçamentários, os recursos são sempre muito escassos para publicações
né, com mais cuidado editorial, ou fazer um site específico, ou fazer uma exposição mais cuidada. Então, historicamente, a gente tem buscado esses patrocínios e esses apoios. E, no caso das publicações, a gente conseguiu, num edital da Petrobras Cultural, lançar esse projeto Retratos Modernos, que é um site que está ligado, vinculado ao portal do Arquivo Nacional, e é uma publicação, né, um livro também que a gente lançou, e que fala dos primórdios da fotografia no Brasil, né? A gente trabalha com o século XIX até o iniciozinho do século XX. Foi a primeira vez que a gente se debruçou sobre esse acervo, especialmente da coleção chamada Coleção Fotografias Avulsas. Um outro trabalho que eu acho que é importante é o Marcas do Progresso, que a Lígia comentou aqui, que é um livro que eu gosto muito, é um trabalho que eu tenho assim, uma predileção, eu posso dizer, porque ele contempla um acervo super interessante da gente, que é dos rótulos e marcas do final do século XIX, marcas de produtos, de todo tipo de produto que vocês possam imaginar, de bebida e cigarro a produtos de beleza e marcas de lojas comerciais. É um acervo da Junta Comercial do Rio de Janeiro, que foi recolhido ao Arquivo Nacional, e ali a gente tem os processos de marcas estrangeiras e brasileiras que, enfim, queriam se registrar, né, e registrar sua marca e seus rótulos e tal. Então, a gente fez um trabalho temático nesse livro, apresentando esses rótulos tematicamente. Fizemos um texto sobre esse final do século XIX, sobre a questão do consumo, enfim, como esses produtos também evidenciavam as questões caras ao país nesse momento, né, todas as questões, a agricultura, mas ao mesmo tempo esse processo de urbanização, o consumo de bebidas, o consumo de cigarro, a moda. E também contamos com um texto muito legal do Rafael Cardoso, que é um historiador do design, que analisou a questão gráfica desses rótulos. Então, trouxe também uma contribuição muito legal e, enfim, é um trabalho que eu tenho, como eu disse, um carinho especial. Um outro trabalho recente que a gente fez, também em parceria com a PUC de São Paulo, com a PUC do Rio Grande do Sul, é um livro chamado Festas Chilenas no Rio de Janeiro, Sociabilidade Política no Ocaso do Império. Bom, gente, esse livro começou a ser gestado em 1988. Eu era recém-chegada ao Arquivo Nacional. A gente conseguiu editar em 2014. Então, é interessante porque ele trabalha uma coleção que a gente tem, festas chilenas. Não, o que são as festas chilenas? Foram festas organizadas entre outubro e dezembro de 1889 em homenagem à Marinha chilena. Né, o Brasil já tinha feito uma viagem ao Chile, a Marinha Brasileira, depois houve essa visita dos chilenos ao Brasil, tinha várias questões de geopolítica, obviamente, né? E quando esses chilenos vieram ao Brasil, o Rio de Janeiro parou, quer dizer, vieram ao Rio de Janeiro, basicamente. Então, eram festas, visitas ao Instituto Histórico, visitas a asilos, bailes, corridas no Derby Club, todo tipo de festa que vocês possam imaginar, culminando com o baile da Ilha Fiscal. Então, o baile da Ilha Fiscal, o último baile do Império, né, ele aconteceu no contexto dessas comemorações em homenagem aos chilenos. E aí, um dos convidados para esses eventos, que era um capitão de fragata, ele recolheu, ele fez uma espécie de clipping de tudo que ele, enfim, de todos os eventos, porque ele foi a tudo. Então, ele guardou desde o carnê de baile, em que as mocinhas anotavam com quem elas iam dançar, até, por exemplo, o programa de uma corrida no Derby Club, ou um cardápio, né, um menu de um jantar, ou as notícias que saíram no jornal. Então, isso virou um clipe enorme, foi recolhido ao arquivo em 1930, e a gente sempre quis fazer um trabalho, um livro, né, enfim, que chamasse especialistas, não necessariamente da área acadêmica. Então, a gente chamou, por exemplo, Lohan, que é um chefe de cozinha, dono de restaurante em São Paulo, para escrever sobre culinária. Eu escrevi sobre moda, outra escreveu sobre a própria imprensa da época. Então, chamamos especialistas em diversos temas e só conseguimos publicar esse livro em 2014. É inacreditável, mas a gente conseguiu. Bom, aí, saindo um pouco das publicações, vou falar rapidamente das exposições. Né? As exposições também começaram a ser feitas no Arquivo Nacional, exposições, né, enfim, que não fossem meramente amostras de documentos em vitrine, como era comum, né, em instituições desse tipo. Elas começaram a ser realizadas também nos anos 80. Então, a primeira delas é Imagens Republicanas,
que foi feita primeiro no Espaço Cultural dos Correios e depois no BNDES. E aí é importante dizer que desde essa época, principalmente nos anos 90 e até o iniciozinho de 2000, 2002, a gente tinha um problema sério que não era só a dificuldade orçamentária, mas também a inexistência de uma sede própria do arquivo onde a gente pudesse fazer exposições. Porque a gente recebeu o prédio da antiga Casa da Moeda, na Praça da República, né, no centro, no centro, mais para lá, né? Mas nós não tínhamos ainda restaurado esse conjunto arquitetônico. Então, nós funcionávamos num prédio em que só cabiam os servidores e o acervo, e mal e porcamente. Então, até 2002, a gente buscava sempre locais e patrocínios para realizar as nossas exposições. E assim foi feito, várias exposições com o apoio dessas duas instituições, Correio e BNDES. Então, uma outra exposição muito bonita que a gente realizou com o apoio do BNDES foi Cenas Cariocas, né, em 1991, a primeira exposição que a gente fez tendo como foco, né, o Rio de Janeiro. Em 1992, Visões do Paraíso, esse imaginário europeu nos trópicos, e a gente trabalhou com o nosso acervo de obras raras, que, como eu falei, é um acervo bastante relevante. E, enfim, e essas exposições apoiadas por essas instituições, uma coisa também muito importante, sobretudo no BNDES, é o apoio para a itinerância, que é fundamental para a gente também se fazer conhecer em outros lugares. Então, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, a gente levou muitas exposições nossas nesse período dos anos 90, graças ao apoio do BNDES. E agora, pela primeira vez, a gente está com uma exposição, vai ser inaugurada agora dia 27, em termos internacionais, né, com apoio da Universidade de Salamanca, que é uma exposição que a gente havia feito em virtual apenas, com acervo até da família Ferrez, que é sobre o Rio de Janeiro, nesse início do século XX, sobretudo o período das demolições e das construções que vão acontecer na cidade, que foram altamente registradas pela família Ferrez. E a gente então, conseguiu transformar essa exposição de virtual em uma exposição física para ser levada para a Espanha agora no final do mês. Além dos apoios, né, dos patrocínios que a gente conseguiu, a gente também teve, em vários momentos, apoios, por exemplo, da Fundação Roberto Marinho e do projeto Memória do Partido Comunista, para uma exposição que a gente fez chamada Pão, Terra e Liberdade, em 1995, e ainda parcerias de instituições, como o Serviço de Documentação da Marinha, para uma mostra chamada Ciência e Arte Técnica, em 1998. Algumas exposições que eu vou passar rapidamente para vocês, que a gente realizou, para vocês terem uma ideia um pouco da diversidade do nosso acervo. Essa aqui é Tempos de Guerra, que a gente fez para marcar os 50 anos do fim da Segunda Guerra, em 1995. E aqui a gente usou acervo da Agência Nacional e de como mostrando um pouco o cotidiano dos pracinhas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui essa barbearia Salão Flamengo, outra imagem, a Cantina Brasil. Então, a gente foi trabalhando não só esse cenário da guerra, mas também esse cotidiano dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra. E um acervo que a gente encontrou para essa exposição, que foi fundamental, era das músicas que os pracinhas faziam e que eram gravadas, né, enfim, que a Agência Nacional depois incorporou, ironizando, satirizando os alemães, por exemplo. Enfim, eram as maneiras que eles também tinham, né, de sobreviver emocionalmente àquela situação que eles estavam vivendo. Então, é um acervo também que a gente acabou utilizando nessa exposição. Aqui é uma imagem de uma exposição também interessante dos anos 90 que a gente fez, chamada Pão, Terra e Liberdade, e que tratou do levante comunista de 35, né? Então, aqui a prisão de alguns dos envolvidos nesse levante. Aqui imagens de uma exposição mais recente que a gente fez, 50 anos, Jango, a propósito de 50 anos do golpe militar, uma exposição dedicada ao Jango, uma breve história, em que a gente mostrou não só o golpe militar, mas a trajetória do João Goulart e esse contexto do Brasil, na época, econômico, político, comportamental, né? E aqui foi interessante também a gente usar um acervo que a gente recebeu da família do João Goulart, um acervo de fotografias. Então, foi a primeira vez também que a gente expôs essas fotografias. Aqui, algumas imagens de uma exposição chamada Imagens da Mulher Brasileira, em que a gente mostrou um pouco
a vida, o cotidiano da mulher nesse universo, né, eminentemente masculino do final do século XIX até os anos 60, e as lutas políticas, a sociabilidade, o trabalho, como a gente está vendo aqui, a mulher, por exemplo, né, a luta feminina, inclusive das religiosas contra o regime militar. A gente abordou assim bastante questões. Aqui algumas imagens de uma exposição que a gente fez sobre a enciclopedia, né, porque a gente tem a primeira edição da enciclopedia do Diderot e do D'Alembert. Então, nos 250 anos da enciclopedia, a gente fez uma mostra dedicada a esse tema. Aqui uma imagem de uma exposição chamada Inventiva Brasileira, um traje flutuante para banho, é um acervo que a gente tem bastante curioso, né, de marcas e patentes do final do século XIX e início do século XX. Aqui mais uma imagem do Rio de Janeiro, daquela exposição que eu falei, sobre esse período das demolições e das construções, enfim, das mudanças da arquitetura e do tecido urbano do Rio nos anos 1920. Aqui uma exposição Rio 1908, Cidade de Portos Abertos, a propósito dessa exposição que aconteceu na Urca, né, e a gente também trabalhou com a abertura da Avenida Central, mostrando um pouco esse Rio do início do século XX, isso a propósito também dos 200 anos da vinda da Corte. Ela aqui montada no BNDES, porque essa exposição a gente acabou cedendo agora no final do ano passado e no início desse ano para a reabertura da galeria do BNDES, embora ela não tenha sido feita, né, com apoio deles, mas para vocês verem um pouco da exposição. Aqui o acervo usado numa exposição chamada Capitais da Bossa Nova, e a gente trabalhou com o Rio e Brasília, né, nos anos 50, 60, mostrando, enfim, usando algumas imagens da agência, do Correio. Essa aqui é uma exposição que ainda está em cartaz no Arquivo Nacional, organizada Rio em Movimento, pelos 450 anos do Rio de Janeiro, e com um acervo de um arquiteto e engenheiro chamado Hélio de Brito, que trabalhou na abertura da Avenida Brasil e da Presidente Vargas, e que doou esse acervo todo ao arquivo. Então, é um material também bem interessante para a gente trabalhar. Aqui ainda sobre essa exposição A França no Brasil, né, acervo da gente de estereoscopia, acervo sobre imigrantes, a gente fez uma exposição também sobre os 100 anos da imigração japonesa para o Brasil. Então, a gente trabalhou não só os passaportes, que são lindíssimos, mas uma coleção de estereoscopias que a gente recebeu, produzidas no Japão, no iniciozinho do século XX. Aqui uma exposição sobre futebol, que a gente, às vezes, é obrigada a estudar coisas que a gente... Não é o meu caso, eu gosto de futebol, mas, enfim, a gente sabe que a gente tem que se virar nos 30, né? Então, a gente fez uma exposição chamada Drama e Euforia, o Brasil nas Copas de 50 a 70, que, enfim, também foi muito, muito visitada e muito prazerosa da gente fazer. Aqui uma exposição que a gente fez sobre o Brasil Império, e aqui uma imagem bem, eu acho assim, muito forte da Guerra do Paraguai, né? Enfim, registros que a gente conseguiu localizar sobre, enfim, o Paraguai ao final da guerra. E que a gente também trabalhou com as viagens do Dom Pedro II, Dom Pedro, e terminava com Dom Pedro no leito de morte. Aqui, comentar muito en passant, que meu tempo já está acabando, que mais recentemente o Arquivo Nacional finalmente se rendeu às redes sociais, né, às mídias sociais, e o trabalho de difusão do acervo também implica em produzir conteúdo para as mídias sociais, divulgando não só as notícias sobre a instituição, mas, sobretudo, o seu acervo. Então, os historiadores da casa também têm como pauta, como meta, produzir conteúdo para as redes sociais, sobretudo para o Facebook. E aqui eu vou fechar, só para terminar, falando dos alguns desafios, né, que eu acho que ainda cabem à área de difusão do arquivo, enfim, para que a gente possa, de fato, ultrapassar as nossas grades do Campo de Santana, como eu falei. Algumas ações possíveis, né, algumas coisas que eu acho que seriam importantes para a gente nesse momento. Se integrar com as instituições do entorno, visando levar as nossas exposições, por exemplo, para o metrô e para a Central do Brasil, porque a gente sempre fica imaginando que as pessoas vão até o Arquivo Nacional, mas eu acho que muita gente se sente até um pouco intimidado, né, com aquela arquitetura, e não entendem muito se aquilo é um espaço aberto e gratuito. Então, eu acho que a gente também tem que sair, e principalmente sair para aquelas áreas, né, enfim, perto da gente. Eu acho que a gente precisa investir em ações educativas e parcerias com escolas e universidades,
conectar-se à Biblioteca Nacional e ao Instituto Moreira Salles, e ontem o Joaquim deve ter falado nisso, para integrar o portal Brasiliana Fotográfica, né, que a gente está costurando essa parceria. A gente precisa criar e disponibilizar repositórios digitais temáticos, com curadorias a cargo dos historiadores da casa e de parceiros convidados, trabalhando tematicamente os acervos institucionais, e estabelecer convênios com outras instituições das 3 esferas, como o que foi firmado com o Museu Histórico Nacional, para divulgação de documentos de interesse comum, submeter projetos a editais públicos e privados, visando a realização de exposições e a publicação de livros, e ampliar a nossa participação nas redes sociais, criando também blogs e hot sites. Bom, gente, é isso. Agradeço a vocês. Espero ter apresentado bem o arquivo e os nossos produtos. Obrigada. Apesar do nosso tempo estar para lá de apertado, né, que agora a gente esgotou o tempo, mas dá para perceber que o Arquivo Nacional é um mundo, né? E tem outro mundo ainda para ser desvendado, né? Porque é trabalho que não acaba mais. Só essa meia dúzia de compromissos aí que você comentou no final já dá trabalho para várias gerações, né? Então, eu vou abrir para as perguntas e a gente vai ter um tempo um pouquinho mais reduzido, em vez de 15 minutos, 10 minutos, para a gente poder almoçar e estar de volta para acertar o nosso horário às 2 horas. Então, por favor, quem quiser apresentar alguma pergunta, pode se manifestar. A coleção que vocês têm no Arquivo Nacional do Mark Ferrez são originais, que não são iguais aos que estão no Moreira Salles? Olha, a gente antes de receber esse acervo da família, nós já havíamos recebido nessa coleção Fotografias Avulsas um álbum do Ferrez, um daqueles álbuns, né, sobre o Rio de Janeiro. Esse era o acervo que nós tínhamos até então. Agora nós recebemos um acervo dele, que não é só de fotografias, mas é todo um material que ele tem sobre a participação dele no estabelecimento de cinemas no Rio de Janeiro, isso do Ferrez, e dos filhos, nós temos fotografias originais. Então, do Mark Ferrez, a gente tem muito mais essa documentação e esse acervo voltado para o cinema, e dos filhos a gente tem os originais. Então, não bate, não briga com esse acervo que está lá. Tá bom, obrigada. Oi, Maria do Carmo, eu queria te escutar um pouco mais sobre essa questão do historiador trabalhando em instituições e como que na área do serviço público, uma perspectiva de como que se encontra essa questão. Olha, eu não falei para vocês, quer dizer, a maior parte desses produtos, eles foram e têm sido feitos pela coordenação de pesquisa e difusão do acervo, que é uma área, né, um setor de pesquisa que foi criado mais ou menos nos anos 80, né, meados dos anos 80, e que teve desde então essa atribuição da difusão. Nós temos historiadores no Arquivo Nacional em outras áreas, porque o tratamento técnico da documentação não é feito exclusivamente pelos arquivistas da casa. Mas cabe a esses historiadores dessa área fazer, né, produzir conhecimento sobre esse acervo. A grande questão é que, assim, primeiro, o mais importante é difundir o acervo. Então, não adianta eu querer trabalhar com um tema ou com uma cronologia ou comemorar uma data se o acervo não contemplar isso, né? Então, essa é a primeira questão. Não adianta eu ter estudado história contemporânea se o nosso foco for num determinado momento, ou se o grosso da documentação, isso é óbvio, século XIX ou XVIII, o que quer que seja. Então, isso é a primeira coisa. O profissional, o historiador dessa área, ele tem que estar muito consciente de que ele tem que estar ligado no acervo, em primeiro lugar, e atender, muitas vezes, a essas questões de uma data, de uma comemoração, como a gente, por exemplo, no período das comemorações dos 500 anos dos descobrimentos, a gente se vocacionou e criou um banco de dados e um site de história luso-brasileira, porque a gente também percebeu, e a gente faz muito essa captação, esse profissional, esse historiador dessa área também tem isso. Quem é que está com recursos, quem é que está
podendo nos apoiar nesse momento. Ah, bom, a Comissão Portuguesa para a comemoração dos 500 anos dos descobrimentos tinha um recurso, então a gente se conectou com eles, eles apoiaram o nosso projeto, claro, porque o nosso acervo é um espetáculo para a história luso-brasileira. Então, eu acho assim, a gente não pode se acomodar nunca, né? Assim, a gente tem que estar sempre estudando. Eu acho que a gente tem muito, eu acho que a gente tem vocação e gosta do que faz. Eu estou à vontade para falar, não é um autoelogio, né? Porque depois de 30 anos, se eu não gostasse, eu não estaria ainda produzindo, mas a gente não pode se acomodar, né? E você hoje falou uma coisa interessante, que essa questão do profissional de instituições como as de vocês, comparativamente a, por exemplo, a gente tem uma estabilidade. Mas essa estabilidade não pode significar uma acomodação, porque a gente não vive só de verba orçamentária, né? A gente não é importante não só o dinheiro, mas a gente conectar os nossos projetos e a instituição a outras instituições. Então, esse profissional ele tem que ser múltiplo, né? Não pode só pesquisar, né? Ele tem que saber fazer uma série de se virar nos 30, né? Que é o que a gente faz. Eu acho que também, sobretudo, está conectado com os temas que estão no ar, né? Sim, claro. Quer dizer, o que o seu acervo pode dizer, esclarecer, iluminar um determinado assunto, um tema que as pessoas estão com interesse em saber. Então, tema, uma abordagem, tudo isso, né? A gente também a gente não vai trabalhar hoje, sei lá, fazer uma exposição cronológica, né? A gente, né? Hoje em dia a gente trabalha muito mais com temas e com questões, então a gente também vai mudando e vai forma de apresentar os nossos produtos. Mas enfim, é isso. Em linhas gerais, esse é o nosso perfil. Maria do Carmo, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais de perto esses trabalhos, pode acessar o site do arquivo, né? Que é tem uma série de exposições virtuais. .gov.br, As exposições virtuais estão todas lá, para quem quiser consultar, ou mesmo entrar em contato com você. Né? Isso. Você agora também tem uma frente no Museu Histórico, né? Que já é uma outra... Pois é. Eu agora sou profissional de arquivo atuando no Museu Histórico. Mas é uma experiência, estou até com 2 colegas aqui, é uma experiência também muito interessante, porque você também coloca as coisas em perspectiva, né? Quando você está numa instituição que tem uma outra cara. Então, e uma outra atribuição. Então, tem sido também uma experiência muito rica, muito boa. Enfim, é isso. É um mundo, como disse a Lígia, né? Alguém mais alguma pergunta? Então, não? Tá. Então, a gente agora vai fazer o nosso intervalo maior para o almoço e às 2 a gente volta com força total.